perdendo o sentido material do corpo. Na área da saúde também, a harmonia depende de nossa demonstração de Deus. Existem pessoas que sofrem de doenças, e por trás desse sofrimento está a crença de que a harmonia depende de algum órgão ou alguma função do corpo. Pessoal, para a gente poder se aprofundar e ter uma visão mais real desses assuntos que o Joel Goldsmith está trazendo neste trecho, mais uma vez, o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. O mestre Gualberto, pela graça de seu mestre, já teve esse assim chamado despertar da consciência. E hoje ele compartilha a sua visão de quem vive nesse estado de consciência. Mestre, neste trecho, o Joel comenta sobre o sofrimento. O mestre pode compartilhar a sua visão sobre o que é o sofrimento psíquico? Ô Gilson, essa questão que você aqui apresenta, observe que nós estamos diante de algo que nós conhecemos e, no entanto, de algo que nós ignoramos. É paradoxal dizer que nós não conhecemos o sofrimento. Porque desde pequenos, ainda crianças, nós já estávamos em contato com o sofrimento. Nós sabemos, sim, o que é o sofrimento. Porque estamos sofrendo desde pequenos. Desde os nossos primeiros dias de vida, nós passamos por momentos em que fomos agredidos, passamos por violências, por ataques diversos, em razão de pessoas à nossa volta estressadas, problemáticas, infelizes, medrosas, raivosas, preocupadas, aflitas. Elas comunicaram isso para nós. Ainda pequenos, passamos por experiências dolorosas de sofrimento. E nós crescemos, e ao longo da vida, nós temos experimentado diversas formas de sofrimento. Não só o sofrimento físico, como no caso de uma doença, que causa dor. Há uma diferença clara entre a dor de uma enfermidade, nesse formato de sofrimento específico, pontual, em uma parte do corpo que dói, para o sofrimento psíquico. E nós estamos vivendo e convivendo com o sofrimento desde os primeiros dias de vida. Mas aqui nos deparamos com essa afirmação, que soa paradoxal e muito estranha, dizer que, apesar de sabermos o que é o sofrimento, nós não conhecemos a verdade do sofrimento. Isso porque passar por sofrimento não significa compreender a verdade do sofrimento. Aqui nós precisamos, para a real libertação ou liberação desse sofrimento, precisamos de uma compreensão direta, verdadeira. Não se trata de passar por sofrimento todos passam. Então nós sabemos o que é o sofrimento. Ao mesmo tempo, não sabemos. Nós conhecemos o que é o sofrimento, mas ao mesmo tempo nós não conhecemos. Nós não conhecemos, nós não sabemos, porque não entramos num contato direto de aproximação do que ele representa.
Então nós estamos vivendo nesse formato de sofrimento psicológico. O sofrimento físico, como uma dor de dente, ou uma dor em um dos pés, nós levamos para o especialista. Mas quando estamos em depressão, em angústia, sentindo a dor da solidão, a dor da rejeição, sim, podemos procurar uma ajuda, mas estamos diante de uma grande limitação para ser ajudados. Isso porque a presença desse sofrimento tem raízes muito profundas. Nenhum medicamento pode resolver. Nenhum tratamento pode colocar um fim definitivo para o sofrimento psíquico. Porque o sofrimento psíquico tem raízes no eu, no ego, nesta psicológica interna condição de identidade separada. Uma identidade que se vê separada. Uma identidade que se sente separada. Que pensa em separação, que sente separação, que se move em separação, que age, que atua, que toma ações a partir da crença da separação. Esse é o modelo do pensamento. É a forma condicionada de pensar, de sentir, atuar e agir na vida. A partir do eu, do ego, desta pessoa. Romper com essa interna condição é romper com o sofrimento psíquico. Sofrimento causado pelo pensamento, pelo sentimento, pela emoção. Quando há uma entidade que se separa desse sentimento, dessa emoção, desse pensamento. Portanto, o sentido do eu presente é esse o elemento que sustenta em nós a condição psíquica de alguma forma de dor. Podemos romper com isso? Podemos nos libertar de tudo isso? Podemos descobrir a vida livre do sofrimento? Aqui eu vi que a vida é felicidade, amor, liberdade, paz, ciência de bem-aventurança. Ouvir isso aqui é algo que nos desafia. Porque por 40 anos, 50 anos, não sei quantos anos você tem, mas olhe para todos esses anos de vida que você viveu. Sim, nós temos tido momentos também de alegria, de prazer, de preenchimento, satisfação. Quando nos sentimos gratos, preenchidos em algum nível, a nível intelectual, a nível emocional, a nível físico. Mas esse é o nosso contato com o prazer. Nós não sabemos a verdade sobre a alegria. Aquilo que chamamos de alegria é satisfação em prazer, é preenchimento em prazer, é realização em prazer, em algum nível, em alguma esfera, em alguma área da vida. Mas isso não nos confere a alegria, a bem-aventurança, a felicidade. As pessoas falam de momentos felizes. Momentos felizes são momentos de prazer. São momentos onde ocorrem encontros com a alegria.
Mas aquela alegria logo se transforma em prazer. Nós já temos explicado isso em diversos vídeos aqui no canal. O assunto é um pouquinho mais longo. A gente não tem tempo de explorar essa diferença entre o prazer e a alegria. Mas estamos diante de algo completamente diferente. O prazer é algo que você cultiva, do qual você se lembra, quer mais, busca mais, deseja mais. A alegria não deixa registro de memória, não deixa essa ânsia por mais. É algo que está presente, mas que não se transforma em uma memória psíquica, em uma memória de pensamento, de imagem, de quadro mental, como ocorre com o prazer. Aqui juntos nós estamos explorando essa questão do fim para o sofrimento. O fim para o sofrimento é o fim para esse elemento que sofre. Essa tentativa de se livrar do sofrimento sem se livrar desse elemento que sofre é uma vã tentativa. É isso que as pessoas têm buscado, procurado, é o que elas querem. Elas querem se livrar de tudo que possa representar sofrimento para elas. Mas elas não querem se livrar do prazer. Não percebem que o prazer está presente e ele produz uma ânsia por mais. O desejo é parte desse prazer. Aliás, só desejamos porque buscamos prazer. E essa ânsia por mais, que é o desejo, essa busca por prazer, é ainda uma forma de dor, de carência e, portanto, de sofrimento. As pessoas querem se livrar do sofrimento, mas não compreenderam que, enquanto houver um elemento presente que busca prazer, esse elemento é o elemento que sofre. Não há nenhuma separação entre o sofrimento e aquele que sofre. O sofrimento é a presença daquele que sofre. Aquele que sofre é aquele que desfruta o prazer e foge da dor. A busca pelo prazer, na fuga da dor, ainda é parte do sofrimento. Todas essas questões nós estamos pacientemente investigando com você. Nós estamos trabalhando isso em 3 canais aqui no YouTube. Você tem a referência para encontrar esses canais aqui na descrição do vídeo, aqui nesse canal. Nós estamos lhe apresentando uma nova visão da vida, livre do modelo conhecido, que é o modelo do pensamento, onde está presente a ilusão de uma entidade, que é o eu, o ego, que tem problemas, que carrega conflitos e, portanto, sofrimento. Nós precisamos acordar nesta vida, sair desta condição de sonho, portanto, de inconsciência. É nessa inconsciência, é nesse sonho, que existe a ilusão de se livrar do sofrimento e sustentar o prazer. Quando isso termina, nós temos o fim para o sofrimento, porque temos o fim da ilusão de alguém para o prazer, que está na ânsia por alguma coisa, que denomina de felicidade, de amor, de paz.
Algo presente aqui, esse algo presente é essa totalidade da alegria, que é a verdade sobre a felicidade, sobre Deus, sobre o amor, sobre a paz. É isso que estamos com você aqui, tomando ciência. Isso é o fim para a ilusão do eu. É o fim para o sofrimento. É o fim para esse sofredor. Ok? Toda a vida humana é construída sobre essa premissa. Se alguma coisa acontecer ao coração, morreremos. Se alguma coisa acontecer com a digestão ou eliminação, ficaremos doentes. Temos que reverter isso. A vida é Deus. Portanto, a vida não depende do coração, do fígado ou dos pulmões. Coração, fígado e pulmões dependem da vida. É a vida que bate o coração. É a vida que ativa o fígado, a digestão, a eliminação e os músculos. Não é o corpo que move a vida. É a vida que move o corpo. E nós somos a vida. Contanto que possamos dizer: eu sou. Nós existimos, temos vida, e essa vida governa o corpo. Ao sustentarmos isso, perdemos a consciência materialista do corpo como governante da vida, e alcançamos a consciência espiritual da vida governando o corpo. O homem não viverá só de pão. O homem não viverá pela forma ou efeito, seja pão de padeiro ou carne de açougueiro, ou a forma que chamamos de coração, fígado ou pulmões. O homem não viverá por efeito, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quando percebemos que a palavra de Deus é a nossa vida, a vida de nosso ser e do nosso corpo, toda a nossa consciência começa a mudar e deixamos de temer os órgãos e funções do corpo. Por meio dessa prática, uma nova consciência está sendo desenvolvida. Neste trecho, o Joel Goldsmith fala da consciência. Mestre, você pode compartilhar a sua visão sobre o que é a real consciência? Ô Gilson, consciência é algo que desconhecemos. Ou melhor, tudo que nós conhecemos na experiência da vida, nesse contato que temos com o mundo à nossa volta, é a partir da consciência. Mas que consciência é essa? É a consciência desse eu. Nós nos firmamos no modelo do pensamento. E a nossa visão de mundo é a visão que o pensamento construiu, estabeleceu em nós como sendo real. É isso que nós entendemos por consciência. O ser humano tem dividido esta consciência, que é a consciência do eu, que também chamamos de autoconsciência. O ser humano tem dividido em consciente e inconsciente. Então, nós temos registros guardados em nós, memórias, algumas das quais nós fazemos uso delas esporadicamente, não com muita frequência. Essas memórias estão naquilo que alguns denominam de inconsciente. São lembranças mais reservadas, antigas. E nós temos uma operação, um modelo de ação a partir de lembranças mais recentes, que alguns denominam de consciente. Essa atuação a partir da memória, das lembranças, é a atuação que tem por princípio a presença do pensamento e das recordações de experiências registradas de sentimentos e emoções. Essa é a nossa atuação a partir desta assim chamada consciência.
que estamos dizendo aqui para você é que esta conhecida consciência, através da qual estamos atuando, e somos essa atuação, essa consciência é a consciência egóica, é a consciência desse mim, dessa pessoa, desse ego. Esta consciência, como esse mim, eu, ego, é a presença de uma ilusória identidade. Não é a verdade sobre este ser que nós somos. É a verdade desta pessoa que o pensamento diz que nós somos. Nós estamos identificados com um perfil que é o perfil de uma máscara construída pelo pensamento. Esta personalidade em nós, esta pessoa em nós, que tem um nome, que tem uma história, que carrega um conjunto de lembranças, de memórias, algumas inconscientes, outras mais conscientes, algumas à flor da pele, vamos dizer assim, e outras mais guardadas. Essa é a presença de uma construção do pensamento. Esta pessoa não é a verdade, não é a realidade sobre você. Eu diria que é a verdade sobre você. Sobre você como o pensamento diz que você é. Para você mesmo. Mas não é a verdade da realidade deste ser. Aqui estamos juntos investigando a verdade do despertar dessa real natureza divina, que é a verdade deste ser. O que representa o fim desta imagem, desta autoimagem, deste perfil. Nos antigos teatros gregos, eles usavam máscaras naquelas peças teatrais. Essas máscaras eram chamadas de persona. A palavra pessoa deriva de persona. A palavra personalidade deriva de persona. Assim, aquilo que assumimos ser nós mesmos é uma persona, é uma máscara. Essa é a personalidade, essa é a pessoa. O seu encontro com a vida real, com a vida divina, com a vida verdadeira, é o encontro com a real consciência. Agora podemos tocar nesse assunto com você. Há algo presente aqui, além da mente, além das palavras, além do conhecido, além de tudo que o pensamento possa imaginar. Algumas vezes eu denomino isso de real consciência, ou de mente livre. Mas a palavra não representa a verdade, porque estamos diante daquilo que é indescritível, que está além da linguagem, que está além da fala, que está além dos pensamentos. Essa é a verdade sobre a consciência. A única consciência real é algo que está além do pensamento, além do conhecido, além das palavras. Assumir isso nesta vida é o despertar. Assumir isso nesta vida é esta realização. É o que estamos vendo aqui com você, trabalhando aqui com você, nesse canal e também em nossos outros canais. Ok?
E para você que está acompanhando o vídeo até o final e tem o desejo sincero, um desejo real de viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros que o Mestre Gualberto proporciona. São encontros que existem no formato online, de final de semana. Existem também encontros presenciais e retiros. Nesses encontros, o Mestre Gualberto responde ao vivo diretamente as nossas perguntas e muito mais do que isso. Pelo Mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha um campo de energia ao seu redor. E nesse campo há um poder, há uma graça. E nesses encontros, a gente acaba entrando de carona nesse campo de energia de presença do Mestre. E entrando nessa carona, naturalmente, de forma espontânea, entramos num estado meditativo, aquietamos nossas mentes, podemos ter uma visão do que está além do entendimento intelectual. Então fica o convite, no primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.